Depressão e santidade. Duas palavras que, bom, para a maioria das pessoas parecem opostas, mas neste vídeo eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre essas duas ideias e como a depressão pode ser uma forma de Deus agir na nossa vida, tá bom? Sei que parece um pouco absurdo falar isso, mas já já vocês vão entender melhor. Bom, originalmente esse vídeo era para ser sobre este livro aqui, A Vida Intelectual do Padre Antônio Sertilanges. Eu vou postar esse vídeo aqui no domingo, talvez ele só saia na segunda-feira. Mas aí me veio a ideia de fazer algo assim, por causa de uma reflexão que eu postei no meu Instagram, o pessoal curtiu muito, e eu vi que poderia ser um tema a ser explorado. Porque, bom, para quem não sabe, eu sou uma pessoa que tem depressão. Eu tenho depressão, ansiedade, faço tratamentos com remédios controlados, remédios para dormir, para regular o humor. E, bom, na minha caminhada de fé, isso pareceu uma ideia totalmente absurda no início, mas aos poucos eu fui entendendo como que Deus pode se utilizar como uma via de purificação e chegada até a santidade e prática da caridade. Bom, para você entender melhor, na vida espiritual, como ensina bem o padre Garrigou Lagrange, nós temos três vias. Nós temos a via purgativa, nós temos a via iluminativa e nós temos a via unitiva. Bom, na via purgativa, que é onde 99,9% das pessoas do mundo estão, nós somos submetidos a provações do nosso caráter, provações dos nossos sentimentos, provações dos nossos sentidos, enfim, nós somos submetidos a permissões que Deus realiza em nossa vida para que então sejamos pessoas melhores, para que então cresçamos como pessoas. E essas permissões de Deus chamam-se provações. Bom, é bem curioso você pensar nessa conotação da palavra provação, porque em algumas tradições religiosas presentes no Antigo Testamento, a provação ela era sinônimo da ausência da bênção de Deus, né? A bênção durante um certo tempo era atrelada à fertilidade, à prosperidade, à bonança, e sempre quando Deus retirava a sua bênção por um pecado do povo de Israel, então vinha coisas ruins, vinha um tempo de tristeza, de luto, de morte, e essa ideia ela vai ser quebrada com o livro de Jó, que vai ser uma prefiguração do conceito de bênção segundo o cristianismo, que não é uma bênção necessariamente atrelada a algo material, a uma instância nesta vida, mas sim a outra vida. E, bom, é bem interessante a gente pensar nisso, porque eu dou aula de catequese na paróquia aqui do meu bairro, e quando eu falei desse tópico, eu estava fazendo uma explicação sobre santidade, e um dos alunos, um aluno muito aplicado, ele levantou a mão e perguntou se a depressão, uma pergunta honesta, sincera, perguntou se poderíamos dizer que a depressão seria uma forma de punição da parte de Deus. Seria algo que Deus pediu para que a pessoa fizesse, ela não fez e por isso sobreveio uma depressão. Até, por exemplo, a gente poderia apoiar essa tese no que acontece com a figura de Saul no livro de Reis, onde ele desobedece a Deus e então Deus retira ali o seu Espírito Santo e o autor sagrado vai dizer que sobreveio a ele um espírito triste, um espírito de angústia, um espírito depressivo. Isso aconteceu com vários outros reis de Israel. E, bom, eu disse a ele que não, apoiado no fato de que várias outras figuras, outros santos da Bíblia tiveram depressão. As três grandes figuras da transfiguração tiveram depressão.
Moisés pediu para que Deus tirasse a sua vida porque não aguentava mais aquele povo, não aguentava mais a murmuração, não aguentava mais a violência daquele povo. Elias, quando Jezabel ameaça ele, ele parte, a escritura diz que ele foge, tem medo, e aí ele para no monte e pede para que Deus tirasse a sua vida porque ele não era melhor do que os seus pais. E aí o anjo de Deus vem com um pedaço de pão e diz para Elias: levanta-te e come. Duas figuras do Antigo Testamento. O próprio Jeremias, o profeta Jeremias, Jeremias é o profeta assim, com o escritor, né, do livro das Lamentações, que creio que é um livro para um depressivo ver a mão de Deus no seu tempo de penúria, seja um livro espiritualmente muito frutuoso, as Lamentações. E a quarta figura, perdão, seria o próprio Jesus, que disse no Monte das Oliveiras: minha alma está triste até a morte. Bom, é interessante porque essas três figuras, Moisés, Elias e Jesus, as três figuras da transfiguração, estou excluindo aqui, deixando um pouco Jeremias de lado, eles pediram a Deus, eles disseram a Deus o estado em que estava a sua alma de tristeza, de angústia, sempre em montes. Moisés subiu ao monte para orar e pediu que lhe tirasse a vida. Elias subiu ao monte e disse que a Deus que tirasse a vida, que lhe tirasse a vida. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras e disse que sua alma estava triste até a morte. Ou seja, todas estas figuras revelaram a Deus o estado em que estava a sua alma em montes. E o que é que o monte significa na Bíblia? O monte significa o lugar do encontro com Deus, o lugar onde o céu e a terra se tocam, o monte, a altura. Então, por que eu estou chamando a atenção para essa reflexão? Porque a Sagrada Escritura, em nenhum momento, ela exclui o lado negativo da vida humana. Em nenhum momento ela exclui sofrimento, em nenhum momento ela exclui luto, em nenhum momento ela exclui o pecado, exclui a fome, exclui outras mazelas que nós passamos durante essa vida, enfim, tristeza. Ela não exclui o lado da dor, ela não exclui esse lado. Então, já é bem interessante porque o cristianismo, principalmente o cristianismo para uma linha mais protestante, ele sofre esse estigma de ignorar o sofrimento. Ele sofre esse estigma de ignorar o negativo da vida humana. E por que é importante nós nos prevenirmos contra uma espiritualidade que ignore o sofrimento? Porque uma espiritualidade que ignora o sofrimento, ignora a dor, ignora males até psíquicos como a depressão, ela é uma espiritualidade alienante. Porque, gente, ninguém nessa vida vive só de paz, ninguém nessa vida vive só de alegria, ninguém nessa vida vive somente de conquistas e realizações. Elas existem, mas nós nessa vida vivemos um ciclo. Uma hora estamos embaixo, outra hora estamos em cima. Uma hora estamos embaixo, outra hora estamos em cima. E os nossos valores é que determinam como nós vamos reagir tanto perante a alegria quanto perante a tristeza. Então, bom, os nossos valores vão determinar como nós, de maneira cristã, vamos reagir a cada coisa. Então, confesso para vocês que na minha experiência foi bem difícil aprender isso na marra, porque, bom, a sensação de que quando você recebe um diagnóstico de que tem depressão é como se você recebesse o diagnóstico de que você tem uma doença terminal. Porque, bom, eu creio que a depressão, ela seja, creio não, tenho certeza, porque eu vivo isso. A depressão, ela é como se fosse um parasita que vai roubando o seu olhar aos poucos,
que vai roubando a forma como você reage aos acontecimentos, como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona consigo mesmo, e a partir desse olhar turvado, como Jesus Cristo disse, o olho é a lâmpada do corpo, é isso que ele quer dizer, tudo parte do nosso olhar. Então, você sente como se a vida, a alegria estivesse se esvaindo e você estivesse murchando. E aí você tenta ver Deus, muitas vezes o depressivo tenta ver Deus nessa situação, ele não consegue. Por quê? Porque nós atrelamos a presença de Deus necessariamente sempre a momentos de alegria. Sim, Deus está presente nos momentos de alegria, mas Ele também está presente nas nossas cruzes, nas nossas lutas e principalmente nas nossas quedas. Então, a você depressivo que me assiste, saiba que você vai cair, você vai ser inconstante, você vai sofrer. Às vezes você vai ter dúvidas se você vai ser curado disso ou não. Você vai ter dúvidas se vale a pena viver. Às vezes vai vir aquela vontade súbita de dar um fim em tudo. Mas saiba que todas essas coisas, como Santa Teresa d'Ávila dizia, passam. Tudo passa, só Deus não muda. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de ler um pouco a reflexão que eu postei no meu Instagram para elucidar um pouco melhor o que queremos dizer, tá bom? A mensagem final que eu quero deixar para vocês. Ter depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer doença do tipo não é motivo para o cristão se envergonhar. Moisés pediu a Deus que lhe tirasse a vida. Elias pediu a morte para si. E o próprio Jesus disse: minha alma está triste até a morte. Ambos entenderam que a vida divina não é uma cadeia ininterrupta de triunfos. Não é uma cadeia ininterrupta de triunfos. E sim a sucessão de ciclos onde a presença do Senhor é garantida. É por isso que o salmista disse: suba ao céu, tu lá estás, se desço ao Hades, ali te encontro. A depressão é como um parasita que aos poucos turva a visão, rouba a esperança e o sabor da vida, deixando somente, como dizia Kierkegaard, o salto da fé. Ter depressão não é castigo ou maldição, é a oportunidade de assumir as feridas dos homens deste tempo, como Cristo assumiu nossa humanidade, de dizer ao mundo de hoje, como São Paulo, é quando sou fraco que sou forte. Então, a você que é depressivo como eu, não desista. Não desista de matar no peito, não desista da sua fé, não desista de si mesmo, principalmente. Saiba que você tem a oportunidade de, com um olhar espiritual, se unir ao Cristo sofredor, no Monte das Oliveiras. É uma imagem muito boa para você parar, meditar, se unir a Ele nesse momento, entendendo que Ele assumiu as suas feridas. A paixão de Cristo, diferente do que podemos pensar, ela não começa quando Jesus começa a levar as bufetadas, as suas paradas, ela não começa ali na parte do sinédrio, ela não começa quando ele é chicoteado, ela começa com angústia. Ela começa com a angústia no Horto das Oliveiras. A angústia sobre a qual ele tomou sobre si a minha angústia e a sua angústia. Então, isso sim é motivo para não perdermos a esperança, tá bom? Bom, se esse vídeo foi útil para você, peço que deixe o like, comente o que você achou. Se você passa por uma experiência ou conhece alguém que tenha essa experiência, compartilhe conosco, ative o sininho, inscreva-se, você sempre será bem-vindo aqui no canal. Então, é isso. Deus os abençoe.